Muito bem, pessoal. Vamos para o nosso último encontro em cima da carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, né? Paulo e Timóteo, né? Escrevem a carta. E hoje a gente vai tratar do último trechinho da carta, os últimos versículos da carta, que vão no capítulo 4, do versículo 10 em diante. E vamos cantar uma música antes, que é, como de costume, uma música para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouco sobre o tema que a gente vai conversar. Tá chegando o som aí? Sinalizem pra mim. Sim, Então vamos lá. É que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. E o que é que ficou? Ficou um riso amarelo. Agora tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado. Bem no interior do meu peito, um deserto. Tô tentando ser bem honesto, tô dizendo tudo que eu penso, não sabendo que eu te peço, Deus. E agora tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado. Bem no interior do meu peito, um deserto. Tô tentando ser bem honesto, tô dizendo tudo que eu penso, não sabendo que eu te peço, Deus. Vem o teu reino, bem dentro e lá fora, a tua vontade, pra sempre e agora. Pois tenho fome do pão desse dia, daquilo que é só teu. Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus aceita a cantiga, minha oração, Deus não perderá jamais. Yeah! Ouça minha oração, que se fez cantiga, canção pra acordar. Se Deus aceita a cantiga, minha oração, Deus não perderá jamais. Senhor Jesus, levantamos a nossa voz em oração, clamando o teu agir, o teu mover em nós. Nós adentramos esse terreno que é sagrado da tua santa palavra,
adentramos esse terreno que é sagrado dos corações uns dos outros e clamamos pela tua interferência nesse processo, Senhor, para que nós respeitemos, Senhor, e honremos uns aos outros nesse aprendizado que vamos fazer juntos e honremos a tua santa palavra. Sê conosco, Senhor, guia as nossas palavras, guia o nosso coração, a nossa atenção, que nós possamos aprender de ti e aprender uns sobre os outros essa noite, guiados pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Vamos lá, então. Começando pela leitura, né, do texto. A gente vai ler do verso 4 até o 23 do capítulo 4 da carta de Paulo e Timóteo aos Filipenses. Então, começando no verso 10. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Eu sei que sempre se preocupam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Eu não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando. Como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Não digo isso porque eu quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo o que eu preciso. E mais, minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta agradável, aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Agora toda a glória seja a Deus, nosso Pai, para todo sempre. Amém. Transmitam minhas saudações a cada um do povo santo de Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo também mandam lembranças. Todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Tem alguns versículos-chave aqui, né? Mais uma vez, que a gente é acostumado a ouvi-los fora do contexto da carta, isolados, e dá para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Vamos lá, pela última vez, para o contexto da carta de Paulo aos Filipenses. Contexto: a carta foi escrita por Paulo e Timóteo, a igreja que eles tinham plantado junto com Silas 13 anos antes, mais ou menos, que iniciou-se com uma comerciante, um carcereiro e uma escrava e as suas famílias. A cidade de Filipe era uma colônia romana ali na Macedônia, e a carta foi escrita de dentro da prisão romana, onde Paulo estava hospedado muito provavelmente numa casa alugada, que era assim que funcionavam as prisões na época, com recursos próprios, né? E de onde ele saiu, sim, só para a sua decapitação, mais ou menos 4 anos depois dessa carta ser escrita. Como de costume, essa carta é uma resposta a diversos questionamentos e situações que Paulo soube que a igreja de Filipe estava passando, então você vai encontrar diversas recomendações, como a que a gente viu na semana passada, né, de Evódia e Sintique, que elas sentissem o mesmo, que se unissem novamente, e recomendações assim pontuais que Paulo faz para aquela igreja. Os principais temas que ele vai abordar, essa é conhecida como a Carta da Alegria, né? Então essa questão de alegrai-vos, ela está repetidamente na carta, mas tudo isso está dentro de um contexto maior. Ele está falando sobre a separação da igreja com os poderes seculares, foi algo que a gente conversou hoje no nosso grupo de WhatsApp, a boa convivência com os de dentro e os de fora,
e a plena alegria do Senhor, tudo isso no ambiente de perseguição romana, como o próprio Paulo aí enfrentou com a própria vida, né? O verso 13, acho que é o mais famoso dessa perícope e o que a gente mais escuta, né? Geralmente a gente escuta na Almeida Revista, né? E atualizado, que é tudo posso naquele que me fortalece, ou, para ficar aqui na NVT, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É um verso muito mal interpretado, né? Acho que não preciso nem entrar muito em detalhes, vocês já devem saber disso, mas vamos passar por ele porque é importante tirar o elefante da sala, né? Ainda que seja consenso, que todo mundo entenda. É um verso muito mal interpretado porque geralmente as pessoas entendem isso como uma autorização para fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Como, você pode fazer isso? Né? Aquela coisa boba, né? Que até eu tiro sarro disso. Crente pode ter cabelo grande, crente pode ter cabelo curto, crente pode usar bermuda, crente pode ouvir música assim, crente pode ouvir música assado, né? E aí as pessoas vão usar fora de contexto, né? Esse texto para dizer tudo posso naquele que me fortalece, mas não é sobre isso que o texto está falando, não é sobre poder no sentido de autorização, é poder no sentido de potência, de conseguir encarar coisas. Se você pegar uma tradução, em geral, né, e essa é uma preocupação que nós temos com a tradução bíblica, em geral as pessoas pedem uma tradução mais literal do texto bíblico, a tradução mais fiel ao original. Porém, a tradução fiel ao original nem sempre é o que a gente precisa. Porque, veja, as palavras têm sentidos diferentes. Até se eu pegar do inglês para o português, se eu traduzir um texto literalmente, palavra por palavra, muito provavelmente eu vou perder o sentido do texto. E olha que a gente está numa sociedade muito parecida, hiperconectada e vivendo na mesma época. Imagina pegar uma letra antiga, né? E tentar traduzir ela ao pé da letra, né? Você pega uma expressão, por exemplo, do português. Não sei como vocês falam por aí. Aqui em São Paulo a gente usa a expressão ponta-cabeça. Ponta-cabeça é virado de cabeça para baixo, certo? Se eu traduzir a palavra ponta e a palavra cabeça para qualquer idioma do mundo, isso não vai significar o que significa para mim ponta-cabeça, certo? Ponta vai ser algo pontudo, uma seta, um espinho, algo assim, e cabeça. Não faz sentido para ninguém. No máximo a pessoa vai pensar num chifre, numa cabeça pontuda, em um monte de coisa. Uma cabeça de um alfinete, mas raramente ela vai pensar que ponta-cabeça significa de cabeça para baixo. Então, traduzir ao pé da letra as coisas, nem sempre você resgata o sentido e a intenção original do autor. E esse é um desses casos. Quando a gente pega palavra por palavra desse texto, vai dar a entender que ele está falando poder, né? Tudo posso, todo poder eu tenho porque Cristo me fortalece. Mas se eu analisar o contexto, tudo que ele vem contando antes, Paulo vem falando, eu sei passar necessidade, sei passar abundância, sei passar fome, sei dormir de estômago vazio, de estômago cheio. Eu posso todas as coisas em quem me fortalece. Ou seja, eu seguro a bronca. Fiquem tranquilos, eu estou bem, mesmo em necessidade, porque eu estou acostumado a viver em necessidade e em fartura, né? A tradução mais aproximada, eu penso, né, assim, lendo os originais, lendo o contexto e pegando algumas versões, seria tudo eu suporto através da força que Cristo me dá. Cristo me fortalece, isso me capacita a encarar a escassez e a abundância. Porque a abundância também é uma armadilha, né? Quando nós estamos em abundância, a gente tende a se esquecer de muitas coisas essenciais, né? Então, passar escassez é muito ruim. Mas passar abundância também nos faz perder o foco, muitas vezes, né? O livro de Provérbios vai dizer que na casa do luto há sabedoria. Porque onde nós estamos refletindo sobre a vida, sobre a dureza das coisas, a gente costuma, né, ser mais sábio do que quando tá tudo bem, quando a gente tá alegre, com tudo em ordem em casa. Então o sentido do texto, tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas por meio daquele que me dá forças, ou tudo suporto através da força que Cristo me dá, esse texto tem o sentido exatamente oposto do que muita gente quer passar, como se fosse algo triunfalista. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Deus vai me fazer prosperar, vai me fazer vencer. Não é sobre isso.
É sobre estar pleno mesmo diante da adversidade. O verso 15, depois, Paulo vai falar da ajuda que eles enviaram, né? Ele vai dizer assim: como sabem, filipenses, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. E depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja fez. É aquele texto que a gente leu de Atos 16, né? Interessante que isso ocorreu lá, o Atos 16:40, né, fala da saída deles da cadeia, diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia e ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. Depois partiram. O relato de Atos, né, que foi escrito por Lucas, né, em nenhum momento fala que eles receberam ajuda financeira. Né, que Paulo e Silas receberam ajuda financeira dos filipenses. Isso não está registrado e provavelmente Lucas nem sabia que isso tinha acontecido. Isso me lembra uma palavra de Jesus ali, registrada em Mateus 6, né? Famoso Sermão da Montanha, Mateus 6:3. Jesus diz assim: quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba do que a mão direita está fazendo, né? Então existe um princípio que é de ajudar em sigilo, né? Em silêncio, sem transformar isso num evento, numa grande coisa, né? E me parece que esse é um caso, né? Paulo vai lembrar que eles ajudaram e agradecer nessa carta que ele envia para eles. Mas o próprio Lucas, que estava relatando o fato, a plantação da igreja em Filipe, ele provavelmente nem sabia dessa ajuda que eles estavam fazendo, né? O que eu vejo hoje, muitas vezes, é uma preocupação em assinar as ações, sabe? Em assinar. Isso é uma obra do ministério tal. Você vê as pessoas, sei lá, distribuindo alimento na rua com um uniforme. O uniforme com o nome da igreja bem grande, né? Exibindo quem eles são e de que organização eles são, né? Ministérios assinando ou endossando ações, muitas vezes tem até a foto do pastor, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, qualquer coisa desse tipo, né? Jesus vai dizer na sequência dessa passagem aqui, ele diz, no verso 5, ele diz: eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa. Ou, para ficar na versão Almeida, né, eles já receberam a sua recompensa. Então há essa preocupação em receber os méritos por uma ação não condiz com o Evangelho de Jesus. Né? Jesus vai instruir sobre isso, e esse próprio exemplo aqui da igreja de Filipe vai nos demonstrar que a ajuda é feita para abençoar outra pessoa. Não é feita visando nenhum tipo de repercussão, de divulgação, nem nada desse tipo, né? A gente sabe que as empresas fazem esperando, né, que as marcas delas sejam divulgadas, né? Mas nós não precisamos disso, né? Nós não estamos vendendo nenhum produto, não precisamos de divulgação dos nossos nomes, né? Então a gente deveria evitar esse tipo de situação, e é uma lição importante desse texto aqui também. O verso 19, ele vai dizer que Deus cuidará deles da forma como eles se preocuparam em cuidar de Paulo, né? Em supri-lo, inclusive quando ele estava em outra igreja, em Tessalônica, eles se preocuparam em mandar recursos para ele também, né? Verso 19, e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E é aqui que eu quero me deter um pouquinho mais, né? Qual é o cuidado que Deus tem conosco, né? Muitas vezes é sim, através de recurso financeiro, através do alimento, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitas vezes é acerca disso. Mas há riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E aí, o ato de socorro, o ato de abençoar alguém, o ato de cuidar de alguém, de ser a mão de Deus estendida para uma pessoa, é um ato sagrado. Tiago, a gente já estudou a epístola de Tiago, né? Tiago diz lá em Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa:
cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a nossa religião. Você já parou para pensar nisso? Quando eu toco o necessitado, quando eu alcanço ele em socorro, o que eu estou fazendo? Eu sou a mão do próprio Jesus estendida em socorro para essa pessoa, né? Eu sou o próprio Cristo dela, né? A abençoando e cuidando. Esse é um ato e é um momento religioso, sagrado. Nós cantamos, né? O sagrado se tornou hilário, né? Se tornou uma coisa banal, um motivo de piada. A dor do outro, a necessidade do outro, as questões que fazem um ser beneficiado em detrimento de outro. Mas isso é sagrado para nós cristãos. A Escritura nos instrui dessa forma, né? Que nós tocamos a Deus quando nós tocamos o próximo. Nós servimos a Deus quando nós servimos o próximo. Por outro lado, esse texto também de Tiago vai dizer cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O que é corromper pelo mundo? É o oposto de cuidar do próximo. É apegar-se a essa realidade caída. É pegar tudo que eu tenho e falar, é meu. E morrer abraçado com esse meu tesouro, né? É o jovem rico lá, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. É isso. Se corromper pelo mundo é não observar o que vai para além desse mundo. É se apegar tanto a essas riquezas passageiras e materiais e transformar elas no meu próprio ídolo. Isso é se corromper pelo mundo, né? É ignorar que o que eu tenho serve, existe só para servir o meu próximo. E essa é a verdadeira religião. É pegar o meu recurso e abençoar aquele que não tem. Aí eu pergunto, quais foram as riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus, né? Porque no verso 19 lá, Filipenses 4, que a gente leu agora, Deus vai cuidar de mim, lhe suprirá as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Que riquezas são essas? Eu respondo, as riquezas são as nossas relações. As riquezas gloriosas que nos foram dadas por meio de Cristo Jesus são as relações através do qual Jesus se manifesta. Jesus se manifesta quando eu estendo a mão. E essa é a riqueza gloriosa que me foi dada por meio de Jesus Cristo. Mateus 5, 14 até o 16, a gente leu na semana passada, inclusive, né? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocar ela num cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Quando a pessoa é socorrida na sua necessidade, ela louva a Deus pelo socorro que Deus proveu para ela. Ela encontra o próprio Deus naquela mão estendida em socorro. Por outro lado, e eu falei isso num Ampulheta algum tempo atrás, acho que no mês passado, e o Ed René pregou algo parecido na live que a gente estava assistindo essa semana. Mateus 25, 44 e 45, Jesus vai dizer assim: então eles dirão, Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente ou na prisão e não te ajudamos? E ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. Então, se por um lado, quando eu estendo a mão em cuidado, em zelo, em amor, eu sou a mão de Jesus estendida, por outro lado, quando eu estendo a minha mão para receber, essa mão que recebe também é a mão de Jesus. Jesus se manifesta no dar e Jesus se manifesta no receber. Porque quando eu socorro o meu irmão em dor, é a Jesus que eu estou socorrendo. E quando eu sou socorrido pelo meu irmão, é Jesus quem está me socorrendo.
O Ed usou uma expressão que eu achei muito curiosa, né, para expressar isso. Ele falou: no ato da partilha, Cristo encontra Cristo. O Cristo doador e o Cristo necessitado. Esses dois se encontram, né? Então são duas pessoas, uma que tem e a outra que tem necessidade. E elas se encontram. E nesse momento, Jesus está em uma e Jesus está na outra. Jesus está oferecendo e Jesus está recebendo esse ato de adoração, né? Esse ato de louvor. Então há algo de muito rico, de sobrenatural nesse ato. Porque nós, como humanos, somos absolutamente egoístas, né? Absolutamente egocêntricos, preocupados com o nosso bem-estar, com nós mesmos, né? E quando nós rompemos com essa lógica mundana, quando nós não deixamos mais nos corromper por esse mundo e nos inclinamos ao outro, ali há algo de sobrenatural. Tiago vai chamar de a verdadeira religião. Paulo vai chamar aqui de riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. E o Ed René vai dizer que é Cristo que encontra Cristo, né? E como eu já disse no Ampulheta, repito aqui, a mão de Jesus é a mão estendida para dar e a mão de Jesus é a mão estendida para receber. Então, se somos o corpo de Cristo, nesse ato nós nos encontramos como corpo de Cristo, né? Em oferta e em gratidão, recebendo também, né? A conclusão que eu tirei de tudo que nós lemos em Filipenses, né? E na sequência eu quero abrir para a gente conversar um pouco sobre tudo que a gente entendeu desse texto e que fomos abençoados por essa carta inteira, né? Os 4 capítulos, 10 reuniões que nós fizemos sobre esse tema, é o lance do alegrai-vos, sabe? De tudo isso aqui que a gente desenhou e de toda essa realidade transcendente que se manifesta quando eu estendo a minha mão em socorro e quando eu estendo a minha mão em súplica também, esperando por socorro e recebendo socorro, a convocação que Paulo faz, alegrai-vos, não é só um convite para a gente rir e se divertir. Não é um chamado à alienação, sabe? Para dizer, tá tudo bem, vamos ficar felizes, tá tudo certo. Eles estavam debaixo de perseguição pesada. Ele seria muito superficial se ele quisesse isso, né? Vamos rir, pessoal, vamos festar, tá tudo bem. Alegrai-vos é, antes de tudo, um convite e um desafio ao contentamento. E contentar-se é diferente de rir. Contentar-se é viver de forma plena. E ao mesmo tempo não ignorar a condição caída, a necessidade, mas concentrar-se na eternidade. Como resposta a esse vislumbre, né, Paulo está nos desafiando a manifestar hoje as amostras dessa realidade futura, daquilo que nós vamos experimentar na glória. E nesse processo a gente contamina o mundo com o doce aroma de Cristo. Então, alegrai-vos vamos manifestar hoje o reino vindouro. Vamos trazer essa realidade futura, que vai estar plenamente lá na glória. Vamos trazer ela para hoje. E vamos dar ao mundo amostras do que é esse viver pleno de Cristo. Não é para a gente ser feliz. Alegrai-vos não é sejam felizes. Não é sobre isso. É sobre estar satisfeito, pleno, nas riquezas que recebemos em Cristo Jesus. E usar disso para mostrar a todos o que nos espera. Nós não vivemos mais como cidadãos desse mundo, vivemos como cidadãos de uma pátria celestial. Nossa vida não está mais apegada a essas coisas aqui, passageiras e terrenas, mas está com os olhos fixados naquilo que vem pela frente, né? E não podemos nos embaraçar, não podemos perder tempo, né? Nós vivemos aqui, nos alegrando com o que nos espera lá e manifestando hoje aquilo que nós sabemos que nos aguarda no futuro. É isso que eu queria compartilhar com vocês.
e queria abrir para a gente falar um pouquinho, e cada um falar um pouquinho do que ficar à vontade para falar algo que te impactou, que mexeu com você desse texto de Filipenses, ou de algo que foi comentado em alguma das reuniões, né? Todo mundo tá. Fique à vontade aí para partilha. Esse momento é importante.